Oi, pessoal, tudo bem? Graça e paz, Deus abençoe. Nós começamos aqui o primeiro vídeo da nossa série de reflexões e essa série nós estamos falando sobre novo quadro, né? Melhor dizendo, do nosso canal Maico e Miri. Nós estamos falando sobre o tema dessa série sobre relativismo. E isso nós estivemos falando no primeiro vídeo. Nós vamos deixar na descrição aqui embaixo. Não sei onde eu vou deixar, mas você vai ter o acesso ao primeiro vídeo que nós estivemos falando sobre o que é o relativismo e sobre aquilo que a palavra de Deus está dizendo sobre o relativismo, sobre essa teologia liberal que hoje está tão forte nos nossos dias e principalmente na cabeça de muitas pessoas no dia de hoje. E o texto que nós usamos, que nós estamos aqui falando sobre o relativismo, está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, carta de Paulo, na epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, segunda epístola de Paulo, 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 7. E nós estamos aqui no versículo 2, que diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Nós estivemos falando aqui sobre o oposto disso. Aquilo que é relativo hoje, nós temos visto a substituição de princípios que outrora eram absolutos, que eram verdades indiscutíveis, e hoje a gente vê no relativismo, na teologia liberal, dizendo que isso não é bem assim, que a gente pode fazer de outra maneira. Não foi bem isso que o autor do texto quis dizer, não é bem isso que a palavra de Deus diz. Hoje mudou, os tempos são novos, os tempos são diferentes. E nós estivemos vendo aqui, queridos, que os homens estão sendo arrogantes e estão colocando ali, não, porque você precisa ser forte, você precisa ser uma pessoa em que você nesse mundo seja, para que você seja respeitado nesse mundo, você precisa ser aquela pessoa que passa por cima das outras pessoas. Parafraseando isso que diz, você não pode deixar que ninguém vá contra você, você tem que fazer prevalecer a tua opinião, aquilo que você quer. Isso a palavra de Deus chama de uma pessoa arrogante, mas a pregação hoje da teologia liberal diz que essa pessoa é uma pessoa que tem inteligência emocional, essa é uma pessoa que é uma pessoa de liderança, é uma pessoa forte, é uma pessoa que realmente vai conquistar aquilo que ela deseja. É uma pessoa arrogante. E o oposto disso é a humildade. A palavra de Deus diz, queridos, que nós precisamos ser humildes. E que realmente assim foi o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, a morte mais humilhante que a gente poderia ver. A cruz é humilhação, irmãos. E aonde nós perdemos esse senso, né, de cruz, daquilo que o Senhor realmente havia, de ver Jesus como nossa referência maior, como aquele que veio à terra. Ele não teve, ele não foi rico, ele não foi multimilionário, ele não passou por essa terra ali como sendo a pessoa mais influente do momento, a pessoa mais top da era do seu tempo. Não foi assim. Ele realmente padeceu a morte, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado. Então, que noção é essa que nós estamos tendo hoje de pessoa humilde? Né? Que noção é essa que, vamos dizer, que conceito é esse que a gente está tendo, tão equivocado? Aonde nós nos afastamos disso? Nos afastamos, queridos, porque nos afastamos da palavra e passamos a substituir a palavra por conceitos humanos. Diz assim, que os homens serão blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. A desobediência aos pais está aí. Nós temos visto isso muito forte na nossa geração. Na geração que está vindo mais ainda. Ou seja, as pessoas vivendo a sua própria vida e muitas vezes diminuindo o legado dos seus pais. Talvez você não tenha vindo de um lar saudável, de um lar em que os seus pais não foram referência para você.
mas eles continuam sendo os seus pais. E nós precisamos honrá-los. Você precisa honrar os seus pais. Você precisa obedecer os seus pais. Você precisa ter o respeito e a obediência aos seus pais. O respeito e a obediência aos pais, ela não termina quando aquele indivíduo começa um casamento, começa uma família. Não, essa honra, essa obediência continua ainda. Claro que ela ou ele é uma nova pessoa, é uma pessoa que tem agora, é uma pessoa independente, uma pessoa adulta, mas sempre vai ter que ouvir o conselho dos pais. Nós estamos numa geração hoje que não quer ouvir conselhos, que não quer ouvir aquilo que os mais velhos têm de sabedoria. Às vezes, não estou dizendo que você vai seguir aquilo 100%, mas você vai pesar no seu coração, você vai guardar no seu coração, ouvir atentamente, se for, não tiver nada que você concorde, mas você ouviu e você vai ver aquilo, você vai ponderar, cada pessoa pondera aquilo que é melhor para você. Mas nos dias de hoje, nós estamos vivendo um tempo de muita desobediência e de muita falta de honra aos pais. Filhos que foram mais longe, entre aspas, né, que os pais hoje desonram seus pais dizendo: meu pai foi pastor de uma igreja que nunca cresceu, nós vivemos, falamos para muita gente, um público que meus pais nunca falaram, nunca ousaram nem falar, mas eles criaram esses homens e essas mulheres, esses jovens que hoje estão falando para multidões. Então, existe algo muito especial na vida dessas pessoas que foi impartido, que foi colocado, que foi compartilhado pelos seus pais. Então, o legado dos seus pais não pode ser diminuído, inclusive precisa ser exaltado, porque os filhos chegaram onde chegaram por causa da criação que tiveram dos seus pais. Então, os homens hoje têm sido ingratos, ímpios. Nós estamos vendo um tempo de muita ingratidão, verdade, né? Essa teologia liberal diz que as pessoas têm a obrigação de fazer as coisas por você se ela te ajuda. Se alguém vem para você e te ajuda, ele tem a obrigação de fazer aquilo, né? Hoje as pessoas estão se comportando assim. Hoje muitos de nós estamos nos comportando dessa forma, achando que as pessoas têm a obrigação de fazer. Não fez mais do que a sua própria obrigação. Uma vez eu vi um missionário no campo dizer isso, nos tempos que a gente, né, que na nossa vida sempre foi vivendo no campo missionário. Eu vi, não, a pessoa veio, me ajudou e tal, e eu falei para ela: você não fez mais do que a sua obrigação, você é um servo e você tem que estar aqui para servir, você não fez mais do que a sua obrigação. E não é assim, irmãos. Claro que as pessoas, você é ajudado, alguém que faz alguma coisa para você, não quer dizer que as pessoas não estão esperando que você vá lamber elas, vamos dizer essa expressão, mas seja grato, sabe? Reconheça, porque se você é grato e você vê que outras pessoas te ajudam, Deus usa pessoas para nos ajudar, Deus nos abençoa através de pessoas são veículos de Deus na nossa vida. Então, quando nós somos gratos, nós temos um sentimento de satisfação. Talvez esse sentimento de insatisfação, de constante insatisfação que tem no coração de muitas pessoas, seja a falta de gratidão. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Talvez várias pessoas estão nos ajudando, estão fazendo, mas porque eu não sou agradecido, eu não consigo ver a ação de Deus através das pessoas. E isso também faz parte da pregação liberal, da pregação do relativismo, da teologia liberal, que tem governado a mente de muitas pessoas nesse tempo. Sem amor pela família, vemos aqui as pessoas se casando e dando-se em casamento. Eu sei que existem circunstâncias que as pessoas passam e as pessoas terminam se divorciando, mas nunca vimos um relativismo tão grande na família. Não, casou hoje, amanhã não dá certo, casa de novo. O caminho mais alto de Deus é a família, irmãos. A palavra de Deus diz que nós precisamos evitar o máximo, o casal precisa evitar o máximo o divórcio. E isso faz parte aqui da falta de amor pela família e a valorização do amor próprio. No casamento precisa ter concessões, gente.
No casamento, um e o outro tem que ceder para que dê certo. E os dois, as pessoas que conhecem a Deus, as pessoas que amam a Deus, que conheceram o Evangelho, elas precisam realmente lutar por aquilo, para que dê certo, para que fique para sempre. Esses votos tradicionais que vemos aí, até que a morte os separe, é mais ou menos assim, irmãos. Sabe? Nós realmente precisamos, o casal, eu, você, todo mundo que é casado, precisa lutar para que o casamento, ainda que tenha dificuldade, não, porque está muito difícil isso, porque agora eu me dei conta que eu casei errado, agora eu preciso preciso correr atrás da minha felicidade. Precisa lutar para que dê certo. Eu sei que existem casos e casos. Não estou falando aqui de mulheres que são agredidas, não estou falando aqui de mulheres que sofrem perseguição psicológica, que casaram com pessoas com distúrbio e depois foram conhecer essa situação lá na frente. Eu não estou falando disso, eu estou falando de hoje. Porque eu não gosto do jeito dele, eu não gosto do jeito dela, por besteira, então eu não sinto mais aquilo que eu sentia no passado por essa pessoa, então agora eu quero separar. Isso é falta de amor pela família. E isso faz parte dessa teologia liberal, em que as pessoas se casam e se dão em casamento, em que hoje o casamento aqui não dá certo, amanhã eu separo e caso de novo, e o outro casamento não dá certo, eu vou lá, separo e se caso novamente. Você acha que Deus está nisso, irmão, em vários casamentos? Eu sei que, volto a dizer, existem situações e situações que nós passamos na nossa vida. Todas as pessoas podem passar situações, podem passar por situações em que elas estão sendo abusadas fisicamente, abusadas emocionalmente, pode ter sido uma situação em que a pessoa tenha sido traída. Isso é um critério de cada um, né? Já aconselhamos uma pessoa, né, que se essa pessoa é abusada fisicamente, não existe uma forma, a pessoa tem que sair mesmo dessa situação. Abusada emocionalmente, a pessoa tem que sair dessa situação. Adultério é uma escolha da pessoa, se a pessoa vai perdoar ou não. Mas por outros motivos, além desses que nós citamos banais, a pessoa, ela realmente precisa lutar para que aquilo dê certo, porque a falta de amor pela família tem gerado essa intolerância que nós estamos vendo no dia de hoje, em que as pessoas, não deu certo, não foi como eu quis isso aqui, não foi como eu imaginei, então eu já vou separar, né? E já está às vezes até, né, já de olho em outra pessoa, então termina sendo até uma desculpa, né, para a pessoa realmente sair, né, desse casamento, né, desse relacionamento. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Irreconciliáveis. Você já viu aquela frase? Perdoar eu perdoo, mas tem intimidade. Acabou pagando a luz aqui. Você já viu aquela frase que diz, não, perdoar eu perdoo, mas ter intimidade é outra coisa. Claro que existem pessoas que você realmente, a confiança ela é algo muito, ela demora tempo para construir, mas é algo que se quebra muito rápido. Eu entendo, nós podemos entender, né? Eu entendo dessa forma que para recuperar a confiança de antes é diferente, demora um tempo. Mas isso não quer dizer que nós não possamos ser amigos novamente. Então, isso também faz parte hoje das pessoas que têm seguido a teologia liberal. Do pensamento liberal é esse, que você precisa viver a tua vida. E que aquele que não concorda com você, aquele que o qual não gosta, ou aquela amizade ali que não deu certo, você tem que seguir em frente e jogar os teus sentimentos numa lata do lixo, os sentimentos do outro na lata do lixo e seguir aquilo que você quer. Ou seja, sempre a busca do prazer próprio, é a busca do conforto emocional humano. E nós vemos que é um evangelho totalmente almático, um pensamento que valoriza mais a emoção do que os princípios da palavra. Está por cima dos princípios da palavra, está fora dos princípios da palavra. Isso realmente não vem do Senhor.
Caluniadores. Quantas pessoas a gente vê na internet? Tem gente que tem canal no YouTube só para criticar os outros. Tem gente que tem canal no YouTube que não é para falar aquilo que não é para ensinar a palavra, abrir a Bíblia para que dizer o que Deus está falando na palavra, mas é para falar dos outros. Ah, para fazer react, para reacionar ao vídeo, ao pastor machista, ao vídeo que não sei o que, ao outro teólogo que não falou bem aquilo que estava dizendo o contexto da palavra. Irmãos, o Senhor não nos chama para ser caluniadores, mas para que nós possamos abençoar, para que nós sejamos abençoadores. A palavra bem dizer significa falar bem, e é isso que nós precisamos fazer. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui, a traição, nós podemos ver muito forte isso. Nós vemos nesse pensamento que você precisa realmente lutar por aquilo que é bem, aquilo que é o seu bem, aquilo que você quer, e não interessa o que você tem que fazer para que você possa conseguir, porque Deus deseja que você consiga aquilo que você quer. Então não interessa os meios que você vai usar, não interessa se você vai ter que trair alguém, que você vai ter que puxar o tapete de alguém para que você consiga chegar naquele alvo, naquele que é o seu alvo, o seu objetivo, você tem que fazer. Esse é o pensamento da teologia liberal. Precipitados, né? Pessoas, o pensamento diz que você tem que falar, né? Que você tem que ser uma pessoa comunicadora, uma pessoa boa de comunicação. Então você precisa falar aquilo que você pensa. E falar aquilo que nós pensamos nem sempre é ser bom na comunicação. Muitas vezes nós podemos ser precipitados em falar aquilo que nós pensamos. Porque às vezes aquilo que nós pensamos não reflete a verdade de Deus. Segundo, aquilo que nós pensamos pode ser algo que até reflita a verdade de Deus, algo que Deus nos mostrou a respeito de alguém, ou algo que nós estamos vendo na palavra, e nós vamos dizer a alguém, vamos emitir aquela opinião, mas não é o momento ainda de nós falarmos aquilo. Então, às vezes estamos falando a coisa certa no momento errado. E isso é ser precipitado. E quem disse que às vezes nós precisamos emitir todas as nossas opiniões a respeito da vida das pessoas? Isso é ser precipitado. A palavra de Deus diz, queridos, que nós temos que ser prontos para ouvir e tardio no falar. O pensamento liberal diz que você tem que falar aquilo, não interessa, que você tem que ser você sempre se prioriza. Você tem que ser você, e você tem que falar aquilo que você pensa dos outros, não interessa porque você é uma pessoa que recebeu esse mindset, que você tem que falar aquilo que você acha de Deus e o mundo, e muitas vezes isso é ser precipitado. Nós vamos sair por aí machucando os outros, nós vamos sair por aí desfazendo amizades, porque nós não pensamos em falar, não oramos a respeito daquilo que nós iríamos falar e terminamos machucando a outra pessoa. Isso é ser precipitado. Diz aqui soberbos, né? Ou seja, que aquele que tem um sentimento de superioridade sobre o outro, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E isso é verdade. É o que resume tudo aquilo que nós estamos falando. O pensamento liberal, o relativismo, coloca o homem no centro. Sempre visa o bem-estar próprio daquela pessoa. E é oposto daquilo que Jesus falou. Jesus falou que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E siga-me. Então, esse é o propósito de Jesus para nós. Não é que nós sigamos o relativismo. Cuidado com o relativismo. Não siga esse pensamento liberal. Não vá na corrente que todo mundo está indo. Eu vi uma pessoa dizer esses dias em algum canal do YouTube dizendo: na época que eu servi no exército, aí todo mundo fazia igual, mas o cara fazia diferente. Aí o sargento lá que estava treinando a gente dizia:
Ah, aquele lá pensa que é melhor do que os outros só porque não está fazendo, que ele acha que o dele é melhor e acha que todo mundo está errado, só ele está certo. E muitas vezes é assim, irmãos. Muitas vezes no Evangelho nós estamos com a minoria. Muitas vezes no Evangelho nós estamos sozinhos. Quem é que estava certo, Elias ou os 800 profetas de Baal? Elias. Quem é que estava certo? Jeremias, que era uma pessoa só, ou toda a nação de Israel que estava pecando? Jeremias. Quem é que estava certo? Jesus ou toda a multidão que estava condenando ele? Jesus. Quem era que estava certo? O Império Romano, com todos os seus milhões de cidadãos, com todo o seu exército, com todo o seu império, com toda a sua riqueza. Era a maioria que estava certo ou era a minoria? Era a minoria, eram os cristãos. Eram os que supostamente eram os mais fracos. Esses são os que herdaram a vida eterna. Muitas vezes fazer a vontade de Deus não é estar com a maioria. Muitas vezes fazer a vontade de Deus não é seguir a tendência que todo mundo está seguindo. Muitas vezes fazer a vontade de Deus é estar sozinho e fazendo algo diferente que todo mundo está fazendo. Algo totalmente diferente. Ah, isso aí ó, é soberbo, é orgulhoso, pensa que o dele que está certo, que todo mundo aqui está errado. Não é isso, irmãos. Seguir a vontade de Deus é seguir o particular, é seguir o individual. O relativismo coloca todo mundo na mesma bolsa. O pensamento liberal, a teologia liberal diz que todo mundo é igual. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz é que todo mundo tem um propósito. É isso que Paulo fala ao longo das suas epístolas. É isso que nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento, cada pessoa, cada homem, na sua personalidade, na sua individualidade, no contexto de vida, na sua cultura própria, glorificou a Deus e viveu o propósito singular de Deus para a sua vida. Eu e você que está me ouvindo, você que está me vendo, todos nós somos singulares, somos pessoas diferentes umas das outras, mas nós estamos unidos, somos iguais no sentido de que somos unidos no corpo de Cristo. Nós temos a igualdade de amar a Deus, nós temos a igualdade de fazer a vontade de Deus, nós temos a igualdade de viver, de querer viver para a glória de Deus. E é isso que nós precisamos nesse tempo, queridos e queridas do Senhor. Siga o absoluto, siga a verdade de Deus. Não siga o relativismo, não seja uma pessoa que segue o relativismo, que segue a teologia liberal, que segue o pensamento liberal. Seja uma pessoa única, singular e que vive as verdades absolutas de Deus. Bom, esse foi mais uma reflexão. Um abraço a todos. Se inscreve no canal, dá o like aí e bora se juntar aí junto com a gente. Se junta aí com a gente no nosso canal aí, Maico e Miri. Que Deus abençoe a tua vida.